bom dia a todos, né, com a gravação e o professor Luiz Fernando de Paula aqui presente. O Luiz, o currículo dele, ao mesmo tempo que é extenso, gigante, dispensa apresentações, né? Já professor aqui, é professor do IE, do PPGE e também do PPGE da FRJ, mas já membro do FIND, né, desde do início. O professor, ainda que dispense as apresentações, vale os devidos comentários, que ele é professor da FRJ, é também membro do FIND, do Observatório do Sistema Financeiro também, né? Diretor do Centro de Finanças Sustentáveis da FRJ, que vai ter 8 de setembro o encontro aí com a Daniela Gabor, que a Fernanda estava falando. Ele é um dos fundadores, já foi presidente da AKB, né? Acho que o Luiz Fernando, a gente estava comentando na última AKB que ele é um dos poucos agora, se não o único membro fundador que nunca faltou em um encontro da AKB, né? Com certeza, com certeza. Está sempre marcando presença lá. Também é co-editor da BKR, que é a revista da AKB, um dos fundadores também. Enfim, é um dos nomes mais proeminentes aqui, junto com a Carmen, com os demais, o Ferrari, né? Um dos membros mais proeminentes do pós-keynesianismo do Brasil, e agora está lançando esse livro em parceria com a Bárbara Fritz e com a Daniela Prats. Daniela Prats, obrigado. Que vai ser hierarquia de moedas e globalização financeira, vai ser o tema do nosso encontro agora. Então, Luiz, obrigado mais uma vez por nos presentear com sua apresentação, que tenho certeza que já vai ser excelente, como sempre é, e a palavra é sua. Tá, obrigado, Caio. Antes de mais nada, é um prazer estar aqui no FIND, poder apresentar de novo. Já apresentei várias vezes paper aqui no FIND, mas já há algum tempo que eu não apresento, né? Então é bom estar aqui de volta, entre amigos, e poder discutir um pouco esse trabalho, né? Esse livro, né? Na verdade, eu vou fazer uma apresentação parcial do livro, né? Não vai dar tempo o Conrado está transcrevendo, tá? Não sei exatamente o que é isso, mas então o livro, na verdade, é a consolidação de um trabalho que eu, desde 2014, estou desenvolvendo com a Bárbara e com a Dani. As duas tinham organizado um workshop em 2013, lá em Berlim, e eu fui convidado, e aí me surgiu a ideia de escrever um paper com elas. Veio o tema, inclusive o título veio primeiro do que a própria elaboração, que era o Keynes at the Periphery. Eu propus o tema, né? É um artigo que hoje é super citado, foi o nosso primeiro trabalho. E, a partir dali, a gente manteve uma agenda de vários trabalhos. E eu particularmente, gosto quando eu, particularmente, já escrevo bastante uma determinada agenda, depois de uns 10 anos, eu gosto de consolidar sob a forma de livro. Eu estava tentando convencer a Bárbara sobre isso, ela não estava muito convencida. A Dani topava, mas a Bárbara... até que um dia a Bárbara me disse que o marido dela convenceu ela de que eu falei, graças ao Bert, de escrever o livro. Eu fui no primeiro semestre de 2024 para Berlim, onde pude, né, fazer a primeira versão do livro, que, na realidade, é uma reelaboração, extensão, atualização de coisas que a gente já tinha escrito, né? Então, eu vou... Aqui está a capa do livro, mudou aqui, chama Currency Hierarchy and Financial Globalization, Implications for Peripheral Economies. E, na realidade, assim, quando a gente está falando sobre hierarquia de moedas, particularmente, a referência, quem trabalha com o assunto sabe que a referência é o trabalho do Benjamin Cohen, que é da área de Economia Política Internacional, não é economista. Inclusive, o livro dele famoso, Geography of Money,
né, que ele... Ô, professor, Diga. desculpe interromper, mas se puder colocar em tela cheia, a gente está vendo, não dá para ler o slide. Está vendo agora? Agora achou, agora está perfeito. Tá, então tá bom, consegui. Então, o Cohen tem esse livro, né? Depois ele teve vários outros livros na sequência, que ele trabalha com a ideia da existência de uma pirâmide monetária. Você tem sempre numa determinada configuração de sistema monetário e financeiro internacional, você tem uma moeda-chave, você tem um conjunto de moedas intermediárias e você tem... ele não usa esse termo, você tem as moedas que estão na base da pirâmide, que a gente chama de moedas periféricas. Então, a discussão do Cohen é muito em cima do que leva uma moeda a se tornar uma moeda internacional, de curso internacional, né? Então, e a ideia é que você não tem uma situação, assim, desde do padrão Libra, né, passando pelo padrão dólar, nas suas diferentes configurações, né, você sempre tem uma moeda top. Você não tem várias moedas top. Você sempre tem uma, por questões inclusive de custos de transação. Então, o que leva, né? Então, tem toda uma discussão, o que leva uma moeda a se tornar a moeda de curso internacional. Isso tem a ver, evidentemente, com o poder econômico do país, aí a gente pode incluir o sistema financeiro, no caso dos Estados Unidos, né? Isso é importante, é o maior sistema financeiro do mundo, né? O poder político, que a gente sabe que agora, atualmente, está sendo altamente problemático, né? Os Estados Unidos você tem que ter uma hegemonia, né? Um soft power na sua hegemonia, isso está sendo absolutamente quebrado, capacidade militar e influência geopolítica, né? Então, você tem um conjunto, eu não vou aqui me estender, porque não é o foco do nosso livro, você tem um conjunto de condições para que uma moeda se torne uma moeda internacional. Essa moeda, ela tem proporciona a quem é o emissor dessa moeda top, ela proporciona o que aqui ficou conhecido como privilégio exorbitante. Tá? Foi até um termo cunhado pelo Giscard d'Estaing, quando ele era ministro da Fazenda, no início dos anos 60, de um certo tom crítico à hegemonia do dólar. E que é o fato de que você, sendo a moeda tópica, a moeda hegemônica, você pode emitir dívida internacional na sua própria moeda. Ou seja, os outros países você se financia, né, emitindo moeda aos custos muito mais baixos do que os outros países o fazem. Então, o grau de espaço de política é bastante grande para esses países, né? No caso, atualmente, o caso dos Estados Unidos, no passado, né, padrão Libra, o caso do Reino Unido. O Cohen tem uma estratificação, né, uma pirâmide, né, ele tem uma tipologia, né, que é a moeda top currency, que é a moeda hegemônica internacional, que, de grosso modo, ela cumpre, né, as três funções da moeda, a função de meio de troca, unidade de conta e reserva de valor. Você tem as moedas patrícias, que são moedas de ampla utilização internacional, e ainda o que eles chamam de moedas de elite, né? Tem uma hierarquia mais abaixo, são moedas que desempenham algumas funções monetárias internacionais, mas não todas. E vocês têm que ele não dá maior importância, você tem as moedas que não desempenham nenhuma dessas funções, né? Então, um aspecto importante, né, que duas coisas que é importante que a gente, a nossa visão se contrapõe à visão do Cohen em alguns aspectos, né? Uma das questões é que o Cohen ele trabalha com uma visão meio smithiana, né, de começar com uma moeda como moeda de troca, daí ela vai evoluir para a unidade de conta, para chegar na reserva de valor. A gente trabalha com uma perspectiva
pós-keynesiana, de que o que define a moeda, antes de mais nada, é ser uma unidade de conta de contratos e valores. Esse é o aspecto que está, como o Keynes colocou de forma muito clara no Tratado da Moeda. Então, tem essa diferenciação que tem implicações importantes. E a outra diferenciação, já coloco, é que o Cohen coloca a escolha da moeda internacional como um processo de seleção natural, digamos assim, orientado pela demanda. Então, o dólar é a moeda internacional porque ela é mais demandada. Na realidade, isso não é totalmente verdade, porque, na realidade, particularmente depois do fim do padrão de Bretton Woods, a manutenção do dólar como moeda hegemônica, ele passou a ser uma política do governo americano. Os Estados Unidos todo tempo está querendo impor. Você vê, o Trump mesmo ameaça, se vocês forem negociar com outra moeda, eu vou dar sanção. Colocar sanção sobre os BRICS, por exemplo. Então, na realidade, você tem vários episódios aí, acordos de Plaza, que mostra que os Estados Unidos ele passou a ter uma política de manutenção da hegemonia da sua moeda. Bom, bem, isso posto, tem toda uma discussão, depois, a partir daí, tem toda uma discussão se a moeda chinesa, está aqui a Júlia Leal, escreveu uma bela tese sobre isso, se a moeda chinesa vai disputar a hegemonia com o dólar, o euro, o papel do euro, etc, etc, etc. Porém, o nosso foco é um foco distinto. Nosso foco é olhar a base da pirâmide. Então, ou seja, quais são as implicações de um país que é emissor de uma moeda periférica. E o quanto isso restringe em termos de policy space para a execução e implementação de políticas econômicas domésticas, independente da situação do contexto internacional. Então, tem vários trabalhos que mostram, por exemplo, a vinculação das taxas de juros com a taxa de juros americana. Então, essa é o nosso foco, é olhar que diga-se de passagem, o Benjamin Cohen não tem nenhum interesse em discutir a base da pirâmide. Então, essa é a nossa contribuição. Bem, então, já falei alguma coisa, quer dizer, a gente trabalha com uma perspectiva, uma tradição keynesiana de hierarquias de moeda, como a partir eu vou mostrar para vocês, utilizando a teoria da preferência pela liquidez, particularmente baseado no capítulo 17 da teoria geral, no qual já adiantei também de que a questão da unidade de conta como denominador de contratos financeiros é fundamental. Agora, uma outra questão que é importante, que a nossa visão, a gente chama de uma visão keynesiana estruturalista, porque, na realidade, a gente tem que entender também essas relações financeiras de países emissores de moedas periféricas, a partir da relação, das relações financeiras entre centro e periferia. Então, todo mundo aqui conhece os trabalhos do Prebisch, que o Prebisch vai desenvolver a ideia de como que nas relações comerciais entre centro e periferia, os países centrais se apropriam dos modestos ganhos de produtividade dos países periféricos e que isso leva a um aumento do fosso entre os países
centrais dos países periféricos. O que a gente está procurando, a gente procura incorporar, na realidade, trabalhar com esse esquema centro-periferia nas relações financeiras, procurando mostrar que também nas relações financeiras você tem uma relação desigual entre centro e periferia. Tá? Por quê? Por quê? Porque primeiro você tem, eu vou mostrar para vocês, tem um fluxo financeiro pelo fato da periferia contrair um conjunto de obrigações em moeda estrangeira maior do que os seus ativos, isso gera um fluxo financeiro da periferia para o centro. E o segundo aspecto é que a forma de integração financeira da periferia no sistema financeiro internacional, dado que os fluxos de capitais são determinados por fatores exógenos, e sujeito, né, às mudanças de expectativas dos investidores, né, isso gera uma volatilidade muito grande nesses fluxos de capitais. Né? Então, a periferia receptora líquida de capitais externos, mas esses capitais externos eles não são determinados por fatores endógenos e sim fatores exógenos, o que pode gerar, né, volatilidade, por exemplo, na taxa de câmbio, desses países, conforme eu vou mostrar. E depois, conforme eu falei, nosso foco é a questão do espaço de política econômica. Então, fundamentalmente, aqui usando esse fluxograma, a gente trabalha com a ideia que existem três assimetrias. Na verdade, uma assimetria como consequência de duas assimetrias. Uma assimetria monetária, que é determinada pelo posicionamento de um país dentro da hierarquia monetária, mas, ao mesmo tempo, você tem uma assimetria financeira. A simetria financeira é diferente da assimetria monetária. Por quê? Porque a assimetria financeira, na realidade, ela está relacionada ao estágio e à forma de inserção, o estágio do sistema financeiro internacional. Por exemplo, a gente trabalha com a ideia de que, a partir dos anos 90, a gente está num período de globalização financeira, eu vou falar sobre isso, né? E da forma como esses países se inserem na globalização financeira. Há uma tendência geral da periferia liberalizar a sua conta capital e financeira a partir dos anos 90, mas, evidentemente, tem exceções, por exemplo, como é o caso da China, que utiliza controle sobre o fluxo de capitais. Né? Mas, então, a interface, né, entre a assimetria monetária, né, seu posicionamento na hierarquia monetária, a assimetria financeira, né, a forma de inserção desses países no processo de globalização financeira, ele vai determinar o grau de assimetria macroeconômica, ou seja, o grau de espaço de políticas que esses países têm para implementar políticas domésticas independente das condições internacionais. Tá? A nossa hipótese é que há, particularmente, um processo de globalização financeira, você tem uma redução bastante significativa do policy space. Tá? O livro está estruturado em 5 capítulos, são capítulos grandes, né? Então tem um que a gente vai... Eu vou fazer uma apresentação baseada particularmente nos 3 primeiros capítulos, que é as fundações teóricas, falar do conceito de hierarquia de moedas, suas implicações para economias periféricas, e vou falar da questão da metamorfose, da vulnerabilidade externa, essa questão do original sim redux. Tem ainda o livro tem uma discussão também interessante, que é sobre a questão das frontiers, emergent markets. Eu acho que isso aqui está errado, né? Frontiers, emergent markets. Então, acho que isso aqui está errado. Que são as economias emergentes de fronteira, né? Que é um fenômeno que
recente, do pós-crise de 2008, que países que eram low-income countries, países pobres, que saíram da condição de low-income countries, então eles deixaram de receber ajudas financeiras e muitos desses países passaram a se integrar na globalização financeira, receber fluxos de capitais, né? O que a gente procura desenvolver nesse capítulo é que, na realidade, a forma de integração financeira desses países é muito mais problemática do que dos outros países emergentes. Eles pagam um prêmio de risco muito maior, eles não têm mercados financeiros domésticos, então o Tesouro se endivida, né, é um dos principais tomadores de empréstimo externo, e nisso resulta de que, nos últimos 10 anos, a maioria das crises financeiras cambiais não, por acaso, tem ocorrido nesses países. Então, até a gente faz uma provocação, né, de que a Rosa Luxemburgo dizia que o imperialismo ele sempre busca uma forma de expansão, de incorporação da periferia, né? Então, a gente pode dizer que a globalização financeira também procura sempre uma forma de expansão e de exploração. Mas, conforme eu falei, depois tem uma discussão também sobre a questão das assimetrias monetárias e financeiras, numa discussão sobre desenvolvimentismo, tá? Novo desenvolvimentismo, social-desenvolvimentismo, também tem uma discussão sobre isso, com algum foco na questão também da sustentabilidade. Bem, então, os fundamentos teóricos tem vários aqui, não vou dar uma pincelada, né? A principal referência, evidentemente, é o Keynes, né? O Keynes tinha uma preocupação no Tratado da Moeda, depois nas próprias participação dele na Conferência de Bretton Woods, com a natureza assimétrica e hierárquica do sistema monetário internacional, como isso gera, né, uma instabilidade do sistema de relações econômicas entre países, e o que a gente sabe, ele propôs, né, até uma moeda internacional que ele chamou Bengal, que seria desvinculada das moedas de um determinado país, né? A gente sabe que essa proposta acabou não vingando, né? Temos ainda os keynesianos monetários alemães, particularmente tem o que eles chamam de monetários alemães, que são particularmente o Riese, que é um autor que escreveu, tem muito impacto no keynesianismo dos anos 70, 80, 90 na Alemanha, mas escreveu a maioria dos artigos dele em alemão. E ele tem, o Riese particularmente é crítico da ideia de um país se utilizar de poupança externa para se desenvolver. Ele tem uma crítica muito contundente sobre essa política de crescimento com poupança externa, e também ele define também, de uma forma muito, muito semelhante à concepção que a gente vai desenvolver aqui, também o conceito de prêmio de liquidez nas relações financeiras internacionais. Tá? Bem, a Escola de Campinas também, o Beluso, o Ricardo Carneiro também seriam uma influência importante. O Beluso, na realidade, assim, o Beluso, particularmente, ele não tem nesse particular, ele não tem uma construção teórica própria, né? Na realidade, o que ele faz é resgatar o Keynes. Tá? Ele resgata vários aspectos da obra do Keynes para mostrar o caráter monetário e financeiro assimétrico, né, entre centro e periferia. O Ricardo Carneiro desenvolve um pouco mais essa questão de que você trabalha com a ideia de que você tem diferentes graus de conversibilidade entre as moedas, né, então as moedas periféricas com baixo grau de conversibilidade internacional e as moedas top com alto grau de
conversibilidade e eu diria que assim, os mais importantes aqui da direita teórica é Keynes, é o estruturalismo latino-americano. Então, particularmente, o José Ocampo é uma referência importante nessa discussão, no sentido de discutir as relações financeiras entre centro e periferia. Tem um texto, inclusive, sobre isso, com base em homenagem ao Prebisch, e o Ocampo, né, diz que o centro é business cycle makers, né, são fazedores de ciclos, enquanto que a periferia é business cycle takers, tomadores de ciclos. Só para mostrar de como, na forma de inserção. E aí, veja bem, o Ocampo está olhando as relações financeiras, não está discutindo hierarquia de moeda. Tá? Mas como que a forma de inserção dessas economias no sistema monetário internacional faz com que a periferia, né, ela seja a tomadora de ciclos. Né? Por quê? Porque os fluxos de capitais são determinados por fatores fora do seu controle, determinados por elementos exógenos. Isso gera, então, de novo, o Ocampo tem essa preocupação de redução, né, de policy space, por isso ele é um dos defensores de implementação de controle de capitais, para ter autonomia de política, etc. etc. E tem os pós-keynesianos, né? A Dannett fez um trabalho também com o Rogério Andrade, que é um trabalho assim, inaugural muito importante sobre essa visão pós-keynesiana de assimetria monetária e financeira, né? Juntando, né, essa assimetria monetária e financeira. Depois nós, junto com o trabalho com a Bárbara, a gente aprofundou vários aspectos dessa visão de que a interação da assimetria monetária e assimetria financeira global, no contexto de globalização financeira, reduz a autonomia da periferia na implementação de políticas econômicas keynesianas para fins domésticos. Então, temos aqui uma hierarquia de moedas. Essa aqui é só uma constatação, né? Não é uma elaboração teórica. Né? No atual sistema, você tem a manutenção do dólar, né, como principal moeda, você tem o euro. Eu vou mostrar rapidamente alguns dados sobre isso. O euro, como a segunda moeda, você tem outras moedas centrais, como o iene japonês, a libra, o dólar australiano, o canadense, o franco suíço. A moeda chinesa já é complicada, né? Mais complicada você definir, né? Porque ela está deixando de ser uma moeda periférica, então a gente colocou aqui ela como periférica mais acima, né? Que está deixando de ser uma moeda periférica. E você tem outras moedas periféricas, como o real, o rupee indiano, o peso mexicano, o rand sul-africano, etc, etc. Conforme eu falei, a nossa preocupação é discutir a base da pirâmide. Tá? Então, aqui, só para vocês terem uma dimensão, né, dizer só o seguinte, aqui é o volume de negócio do mercado global de câmbio. Como a transação financeiras entre dois países sempre se dá em duas moedas, né, então, por isso, então, o total aqui está dando 200%. Tá? Só para saber que tem que relativizar isso aqui, porque isso aqui é o total de 200%. É uma participação percentual. Né? Mas o que a gente verifica? Né? A gente verifica que a prevalência do dólar, né? Veja bem, isso não é 90%, não é 90% e 100%, é 90% e 200%. Tá? Mas você vê a manutenção do dólar seguido do euro, é importante, a zona do euro é uma região economicamente grande, né? Então, é de se esperar que ela tenha um peso importante. Depois tem o iene japonês, a libra. A libra tem particularmente um peso maior do que o peso da economia britânica, por causa do mercado financeiro, e aí já está despontando, né? Muito impressionante como o renminbi chinês, né, que tinha praticamente em 2004 0% de participação, está crescendo a sua participação, né,
nas transações internacionais. Então, isso aqui seria, digamos assim, uma proxy de moeda como meio de pagamento, vamos chamar assim. Né? E mesmo outros países periféricos, né? Seja o caso da moeda indiana, né? Está crescendo a participação, o peso mexicano, o rende sul-africano, o real também está crescendo a participação, o rublo russo estava crescendo a participação, depois, com as sanções, ele diminuiu, né? Então, a gente faz referência no nosso trabalho, tem um belo trabalho da Bianca Orsi, né, que é justamente focado nessa discussão desse crescimento dessas moedas periféricas, que ela trabalha com a ideia de que isso não quer dizer uma subida na hierarquia monetária. Né? É ainda um aumento marginal dessas moedas, e, na realidade, elas são muito mais que ela chama de moeda investimento, muito mais, são retidas muito mais por razões de especulação do que, efetivamente, do grau de importância daquela moeda na economia mundial. Tá? Aqui, só para ver como reservas cambiais, né? Aqui é 100% mesmo, né? No total, a gente verifica que o dólar já tem uma participação de quase 60%, no total de 100%, então a prevalência do dólar, né? Que é eu vou mostrar que é uma parte da moeda internacional como reserva de valor, seguida do euro, e, nesse particular, o renminbi ainda tem uma participação muito, muito pequena, né? Muito pequena aqui, de 2% no total. Então, ele ganha importância nas transações comerciais, né? Até por conta dos acordos que a China tem, né? Acordos bilaterais, mas como retenção, né? de reservas cambiais ainda é bastante pequena. Então, a moeda internacional, ela tem essas três funções: meio de pagamento, unidade de conta e reserva de valor, né? E aí ela tem a gente pode dividir, né, em usos privados e usos oficiais do governo. Né? Então, o meio de pagamento é moeda veículo, né? Fundamentalmente, a moeda de liquidação comercial, né? Entre os países. Né? Do ponto de vista do governo, ela é a moeda de intervenção, aquela moeda que ele procura controlar de alguma forma na execução da sua política cambial. Como unidade de conta, né? Em termos privados, a moeda internacional é a moeda de faturamento comercial, enquanto que, para uso oficial, ela é a âncora da taxa de câmbio. Na reserva de valor tem uma distinção importante, né? Porque na reserva de valor você tem a retenção das moedas como moeda de investimento, como aplicação financeira, do ponto de vista privado, e do ponto de vista oficial é aquilo que eu mostrei para vocês, qual é a moeda que os países acumulam as reservas, né, cambiais. Né? Então, de alguma forma, essa tabela que eu mostrei seria uma espécie de uma proxy, né, parcial, é importante, porque aqui não pega o uso privado, né, da moeda como ela é retida como reserva internacional entre países. Bem, é importante, conforme eu falei, a gente está trabalhando com o nosso olhar aqui, no nosso livro, nesse período de pós-Bretton Woods, né, tem aqui o período do padrão Libra-Ouro, que você tinha moedas, taxa de câmbio fixo, os fluxos de capitais eram livres, não eram controlados, tá? Enquanto que no Bretton Woods você tinha, né, o câmbio fixo, mas você tinha o controle sobre os fluxos de capitais. Isso gerava uma estabilidade maior, não é para menos que isso não é toda a explicação, não é para menos que essa chamada era de ouro do capitalismo, né? Gerou um contexto internacional favorável, inclusive a implementação de políticas keynesianas autônomas, tá? Nesse período. Né? No pós-Bretton Woods, né, a gente passa
a ter o que alguns chamam de padrão dólar flexível, que ele deixa de ter qualquer tipo de âncora e reservas de ouro, né? E, como eu falei, ainda com a prevalência do dólar como moeda internacional. E, evidentemente, essa nova configuração para o Bretton Woods, ela tem uma instabilidade macroeconômica muito maior do que nos outros períodos. Aqui, só para mostrar, são as obrigações externas globais, o cinza claro são das economias avançadas, o preto das economias emergentes, só para mostrar que, evidentemente, a maior parte das obrigações externas são das economias avançadas, mas você começa, particularmente, ali para 2006, 2007, você tem um crescimento relativo, né, da participação das obrigações externas nas economias emergentes. Aqui, a gente trabalha com uma diferenciação do François Chesner, de que você tem o que ele chama de internacionalização financeira, que é esse processo, né, que foi, grosso modo, o processo de endividamento externo das economias em desenvolvimento nos anos 70. Então, a gente olha aqui, né, no gráfico à esquerda, né, aqui a principal modalidade dos fluxos financeiros era o quê? Eram as obrigações em dívida. Então, empréstimo externo. Né? Aqui é o período petrodólares, entre outros. Então, tem uma relação forte aqui. As outras formas, inclusive, né, investimento estrangeiro, eram bem menor. No período de globalização financeira, você tem duas características diferenciadoras em período anterior. Primeiro, que estamos falando aqui de uma mudança brutal de escala de valores. Tá? Então, são períodos de valores muito mais significativos, né, financeiros entre países. Em segundo lugar, uma diversificação, uma enorme diversificação dos fluxos de capitais. Aqui não é só, né, empréstimos, outros investimentos, que é esse aqui, esse pretinho aqui, outros investimentos, ou você tem investimentos estrangeiros, você tem portfólio de dívida e portfólio de ações. Então, isso tem uma configuração muito mais diversificada. Aqui, a gente tem muito mais dados aqui, eu selecionei apenas alguns dados para mostrar. O que é isso aqui? Na realidade, o que é a posição investimento internacional líquido? É você pegar os ativos externos de um país menos o passivo, as posições de ativos externos, nas diferentes modalidades, investimento direto estrangeiro, portfólio, outros investimentos, etc., etc., e diminuir do passivo. Tá? Então, essa posição. Já adianto aqui que essa linha aqui preta é o resultado final dessa conta. Tá? Então, é a posição de investimento internacional líquido, o saldo é esse pretinho, que aqui é medido em termos de PIB, altamente negativo. Tá? Então, estamos aqui falando em coisa como 25% do PIB. Tá? O que isso significa? Isso significa que as economias emergentes têm um volume de passivo externo muito maior do que o volume de ativos externos. Tá? Isso é importante, porque isso isso gera um grau vai gerar um grau de fluxos financeiros da periferia para o centro e gera um grau de dependência externa muito maior. Tá? Importante aqui dizer o seguinte: então, todas essas rubricas aqui ativo menos passivo, que nesse caso desses países é tudo negativo, exceto as reservas cambiais, porque as reservas cambiais é só ativo, ela não é passivo. Né? O único item que é ativo, por isso você tem aqui, né, esse cinza aqui mais escuro aqui em cima,
das reservas internacionais. Tá? Quando a gente inclui a China aqui, a China é altamente, adianto aqui, que a China é alta, essa linha preta, a partir de determinado momento, ela é negativa, vai se tornando positiva. Tá? Então, ela vai saindo de uma posição devedora para uma posição credora. Está lá no nosso trabalho. E aqui gera um fluxo de transferência de renda, de investimento líquido. Né? Quer dizer, o que é? É a remuneração, né, do investimento direto estrangeiro, juros pagos pela dívida, né, os royalties gerados, né? Então, mostra o seguinte, quer dizer, esses fluxos de rendas de investimento líquido são altamente negativos no caso dos países emergentes e, evidentemente, positivo no caso das economias avançadas. Então, aí, no capítulo 2, a gente vai discutir a questão da hierarquia de moeda. Algumas dessas questões eu já falei, né? Fundamentalmente, o que a gente desenvolve é a ideia de que o que diferencia as moedas dentro da hierarquia monetária é o seu prêmio de liquidez. Então, as economias periféricas, emissoras de moedas periféricas, dado seu baixo prêmio pela liquidez, eles têm que compensar esse baixo prêmio pela liquidez com uma rentabilidade maior para atrair os capitais externos. Né? Já no caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, ele é o safe haven, né? No momentos de crise, de instabilidade, né? Sempre os fluxos de capitais correm para o Federal Funds americanos, porque são considerados ativos de risco zero, de baixa remuneração, mas de risco zero. Né? Então as diferentes moedas se diferenciam pelos diferentes prêmios pela liquidez. Tá? Então, a gente se baseia no capítulo 17 do Keynes, né? no Cardin também, né? Que trabalha em cima no livro dele de 1992, trabalha no capítulo 17, né? Que você tem todo ativo, ele tem uma taxa própria de juros, né, que é definida pela apreciação ou depreciação do ativo no mercado. Você tem as quasi-rendas, que é os retornos proporcionados pelo ativo. Né? Então, o bem de capital gera retorno pelas receitas derivadas dele, o título de renda fixa, os juros que é pago pela renda fixa. Você tem um custo de carregamento, né, do ativo, né? Por exemplo, o ativo de capital tem depreciação, né? E que entra aqui como diminuindo a remuneração. E a grande novidade que o Keynes coloca é a novidade do prêmio pela liquidez. Né? Por quê? Porque o prêmio pela liquidez ele é uma variável que depende das expectativas dos agentes ao longo do ciclo econômico. Né? Se são expectativas mais otimistas ou menos otimistas em relação ao futuro da economia, vai determinar de que na composição de portfólio dos agentes, se eles vão privilegiar liquidez em detrimento da rentabilidade ou eles vão estar dispostos a correr mais riscos e privilegiar a rentabilidade, que é o A mais Q menos C. Tá? O que a gente faz? A gente translada essa fórmula para pensar os fluxos de capitais. Né? Então, o A é a taxa de câmbio, né? Que, do ponto de vista da teoria pós-keynesiana, ela não é determinada por fundamentos econômicos, mas por expectativas dos agentes. O Q é a taxa de juros, a gente está simplificando aqui, né, de que os ativos, principal, o que atrai os capitais para a periferia são as chamadas operações de carry trade, o diferencial
de taxa de juros doméstica em relação à taxa de juros internacional, e o C é uma variável também importante, que é o grau de abertura financeira, né? Quanto maior o grau de abertura financeira, melhor, porque do ponto de vista do investidor global, porque ele tem liberdade de movimentar, se houver prazer, as suas aplicações. Quanto menor, né, isso significa que tem controle de capitais, isso pode gerar barreiras, né, à livre mobilidade de capital. Então, fundamentalmente, a ideia é que, para compensar, né, então aqui você tem um conjunto, a gente faz uma divisão de moedas do norte, essa moeda das economias centrais, a moeda do sul, né, em equilíbrio, né, de longo prazo, por arbitragem, eles vão estar igualados, né, a taxa própria de juros, né, de cada um dos ativos, seja do norte ou seja do sul. Né? O que acontece? A diferença é qual? Que o prêmio pela liquidez das moedas do sul é muito menor do que o prêmio pela liquidez das moedas do norte. Ele tem que compensar esse diferencial através de uma rentabilidade maior, né? O A mais Q menos C dos países do sul maior do que dos países do norte para atrair os capitais. Bem, depois disso posto, a gente faz uma discussão sobre política, porque o nosso foco, conforme eu falei, é discutir como que essa configuração hierárquica de moeda, como essa configuração de inserção de economias periféricas na globalização financeira, quais são os efeitos que isso tem sobre a política econômica. Né? Então, eu não tive isso no livro A Gente Explora, ele diz o seguinte: olha, as políticas keynesianas, né, a gente faz uma discussão sobre isso, né, a partir do trabalho do Philip Arestes, do Paul Davidson, né, o que seria o conjunto de política keynesiana, eles têm que ser repensadas quando aplicado na periferia, né? Porque, por exemplo, a política, o câmbio é muito mais volátil na periferia do que nos países centrais, isso é uma constatação empírica, né? A taxa de juros doméstica vinculada à taxa de juros internacional, e a política fiscal também fica sempre sob o crivo, né, das avaliações tanto dos investidores externos não residentes quanto dos próprios residentes, quando eles querem forçar, né? Por exemplo, a gente está vendo agora o final do governo Lula, né, de como que está tendo a Faria Lima, né, procura forçar, né, o governo a adotar, né, uma plataforma de política econômica que seja mais market-friendly. Né? Então, por exemplo, a gente está, nesses dias, tendo um processo voltou a ter uma apreciação de câmbio, né? Então é uma forma, isso acaba rebatendo na inflação, então é uma forma de pressionar, né, no mercado, como diria o Cardim, né, a forma como os investidores tentam impor os seus interesses colocando o pé na porta, né? Para usar a expressão do Cardim. Então, você tem, na política cambial, do ponto de vista da integração financeira, né, conforme eu falei, os fluxos de capitais são determinados por forças exógenas, o que expõe as economias emergentes ao ciclo de boom e bust. Né? Então, embora você tenha um fluxo positivo, né, de net inflows, né, eles são positivos, mas eles têm, ao mesmo tempo, eles estão sujeitos a reversões abruptas. Tá? Então, e um dos problemas é a integração internacional assimétrica. O que é integração internacional assimétrica? Quer dizer, o volume dos fluxos de capitais, do centro para a periferia, perante o tamanho do grau de densidade dos mercados financeiros e cambiais desses países, relativamente pequeno, isso gera uma volatilidade da taxa de câmbio, né?
que no caso das economias centrais, como você tem mercados financeiros mais robustos, né, os inflows e os outflows, as entradas e saídas de capitais, de alguma forma, um compensa o outro, isso não gera tanta instabilidade do ponto de vista da taxa de câmbio. Né? Isso gera uma questão, né, colocada, né, no famoso artigo do Calvin e Reinhardt, sobre o comportamento que é uma constatação, né, que eles verificaram, que depois da crise asiática e russa, as economias emergentes adotaram um câmbio flutuante, mas mesmo assim elas têm um comportamento que eles chamam de fear of floating, elas têm medo de flutuação. Né? Por que elas têm medo de flutuação? Porque a flutuação cambial gera problema de gerenciamento macroeconômico, pode gerar uma desvalorização cambial abrupta, isso impacta sobre os agentes domésticos endividados em moeda estrangeira. Né? Então, na realidade, na prática, você sempre tem algum tipo de... Você atua com um regime cambial flutuante, mas, ao mesmo tempo, você tem intervenções do Banco Central. E um dos instrumentos que é utilizado para suavizar os movimentos da taxa de câmbio é justamente a taxa de juros doméstica. Né? Então, a taxa de juros doméstica ela fica vinculada à taxa de juros dos países centrais, particularmente do Federal Fund, não é para menos que quando o Fed vai definir a taxa de juros, o mundo para, né, para ver, né, qual vai ser a taxa de juros, e também a taxa de juros é utilizada frequentemente para suavizar esses movimentos de capital. Isso tudo gera um problema de perda de autonomia da taxa de câmbio na política monetária. Tem um trabalho influente da Ellen Hay, 2013, que é um trabalho empírico que ela faz, quer dizer, você tem aquela ideia, né, da trindade impossível, né, que você não pode ter, para você ter autonomia de política monetária, você tem que ou sacrificar a conversibilidade da conta capital, aí você pode ter câmbio fixo, ou você tem que adotar, você pode ter conversibilidade de capital, mas você tem que ter taxa de câmbio flutuante. Né? O que a Ellen Hay mostra é que mesmo países que adotam taxa de câmbio flutuante, o grau de autonomia de política monetária é baixo. Tá? Então, interessantemente, tem um trabalho do James Tobin, aquele trabalho que o James Tobin, acho que publicou em 1978, é um artigozinho de 10 páginas que ele lançou, que aquilo ficou conhecido como Tobin Tax, né? E o Tobin diz uma coisa: o problema da política econômica não é a escolha de regime cambial, se é flutuante ou é fixo. Não, o problema é o grau de integração dessas economias no sistema monetário internacional. Né? Então, o Tobin já tinha essa percepção, né, de que a taxa de câmbio flutuante não isolaria esses países das condições financeiras internacionais. Né? Então, a Ellen Hay, o que ela diz? Você não tem um trilema, você tem um dilema. Né? O dilema é igual, que mesmo com o campo fixo ou flutuante, o seu grau de autonomia de política monetária é baixo. Como é que você vai resolver isso? Tem que introduzir o controle de capitais. Tá? Com qualquer um dos dois vai ter que ter. Se você quer ter autonomia de política econômica, você tem que ter controle de capitais. Tá? Bem, a política monetária... Então, a política monetária ela fica presa, né, nessa configuração de assimetria monetária e financeira, fica presa à questão de que você tem que compensar o baixo prêmio pela liquidez das moedas do Sul, periféricas, em relação com um diferencial de taxa de juros. A gente sabe, né, a questão das operações de carry trade, né, ela sempre o Banco Central eleva a taxa de juros, né, brasileira, atrai capital, diminui a taxa de juros, isso perde a atratividade dos capitais externos. Né? Então, e tem outros problemas ainda do ponto de vista da condução da política monetária na periferia, né? Que está relacionado a questões de canais de transmissão, eu não vou poder explorar aqui, né? De canais de transmissão tradicionais da política monetária,
são limitados. Por exemplo, só para citar essas economias elas têm uma relação crédito-PIB menor do que a das economias avançadas, né? Então, o Fed, pequenas mexidas na taxa de juros têm efeitos sobre esse canal de transmissão muito fortes, né? Enquanto que na periferia esses efeitos são menores. Isso vai requerer uma taxa de juros maior para afetar a demanda agregada na economia. E tem uma outra questão também, né? Empiricamente, o pass-through, né? O que é o pass-through? É o quanto que o efeito de uma desvalorização cambial sobre os preços domésticos. Empiricamente, o pass-through das economias emergentes, em desenvolvimento, é maior do que nas economias centrais. Porque a ideia é simples, né? Você tem na cesta de bens das economias em desenvolvimento, a participação de bens comercializáveis é muito maior do que os bens comercializáveis. Né? Das economias avançadas, o peso dos bens não comercializáveis, serviços, turismos, etc., é maior do que dos preços comercializáveis. Então, impacta menos a desvalorização cambial nas economias centrais do que nas economias periféricas. Né? Então, veja bem, temos um problema. Né? Então, um problema de que as taxas de câmbio tendem a ser mais voláteis na periferia, as taxas de juros tendem a ser maiores, tá? Tudo isso impactando a política econômica. Por último, a política fiscal, né? Uma das consequências da liberalização financeira no mundo de assimetrias monetárias e financeiras é que os fundamentos das economias emergentes estão sujeitos a avaliações dos investidores estrangeiros, das agências de rating também. Né? Eu orientei o trabalho, né, uma tese muito boa, que já foi lançada sob a forma de livro, do Pedro Lange, né, que ele mostra o caráter ideológico das agências de rating, né? Porque elas dão o rating dos países, né? E como elas se utilizam disso para forçar os países, ele faz um estudo de caso do Brasil e da Argentina, para forçar a esses países a adotarem uma política market-friendly. Né? Então, a política fiscal, então, ela independentemente, né, se há motivos, né, de um suposto descontrole fiscal ou não, ela sempre fica sob a avaliação, né, dos agentes do mercado financeiro, né, que podem a qualquer momento realizar operações cambiais, né, de conversão de moeda nacional e moeda estrangeira, gerando uma desvalorização cambial que pode ter efeitos sobre dívidas, né, de quem está com dívidas em moeda estrangeira, e efeitos sobre os bens comercializáveis e sobre a inflação. Né? Então, isso impõe um constraint, né, para esses países. Então, aqui citando uma passagem aqui no trabalho do Beluso, né, que diz o seguinte: o poder de sanção dos mercados financeiros nacionais e internacionais é muito superior à capacidade da maioria dos estados de determinar unilateralmente a gestão de dívida pública e decisões de política econômica. Né? Então, boa parte, né, a gente pode... eu sempre costumo dizer, né, se a China tivesse aberto a sua conta capital e financeira, né, ela não teria se desenvolvido como ela se desenvolveu, né? Porque ela teria tido um câmbio atraindo capital externo sobre investimento direto estrangeiro altamente apreciado, então o impulso exportador dela seria baixo, e o grau de autonomia dela de política monetária e fiscal seria muito mais comprometido, né? Então, foi uma forma diferenciada de inserção. Né? Então, eu vou pular aqui, né? Vou pular essa parte, dizer só para terminar, pegar mais 10 minutinhos para terminar, né? Porque a gente discute um pouco a estratégia, mas isso eu vou deixar para o final, tá? Qual seria a estratégia para enfrentar esse tipo de inserção.
né? Mas tem uma discussão que a gente faz também, interessante, um artigo também, é um artigo mais recente, né, mas tem sido já bastante citado, né, que é a ideia da metamorfose da vulnerabilidade externa do Original Sin para o Original Sin Redux, né? A ideia aqui de novo, né, mostrando aquele gráfico que eu já tinha mostrado, né, você tem uma nova configuração da globalização financeira, isso é importante na discussão que a gente faz nesse capítulo, que a gente vai fazer o fluxograma relativo à internacionalização financeira, né, que é o lado esquerdo, e vamos fazer da globalização financeira. Tá? Mas aqui é só para mostrar um dado, que é o quê? É o aumento da participação de não residentes nos mercados domésticos no estoque de títulos públicos em moeda nacional. Tá? Então, há uma tendência de que é positiva, que é o seguinte, particularmente os tesouros de várias economias emergentes, eles têm sido capazes de emitir predominantemente sua dívida em moeda doméstica, né? Então, isso reduz a vulnerabilidade externa, obviamente, né? Porque você diminui o problema do original sim. O que é o problema do pecado original? O problema do pecado original, né, o trabalho do Eichengreen, Hausmann e Panizza, né, mostra que o quê? É uma constatação empírica, né, de que as economias emergentes não conseguem emitir dívidas nas suas próprias moedas no mercado internacional. Então, ela tem que emitir dívida em outras moedas e ficam sujeitas ao risco cambial. Tá? Então, há uma reconfiguração, esse é que é o ponto, há uma reconfiguração desse original sim, né, no sentido de que particularmente os tesouros desses países passam a emitir mais dívida em moeda nacional, porém, há um aumento de posições de não residentes na compra desses ativos, domesticamente. Tá? Então, aqui já mostra que em vários países, né, essa participação já é de mais de 15%, Indonésia, Argentina, Colômbia, Uruguai, México, África do Sul, né? Então, há uma tendência de crescimento de posições. Tá? Isso vai gerar problemas, tá? Do ponto de vista da vulnerabilidade externa, né? Então, eu já falei do problema do original SIC, que é essa inabilidade das economias emergentes tomarem emprestadas suas próprias moedas. Tá? O original SIM Redux, que é o pecado, uma tradução seria o pecado original restaurado, né? Ela é uma nova configuração, né? Então, a nossa hipótese é que não é que a vulnerabilidade externa necessariamente diminuiu, ela se reconfigurou, a vulnerabilidade externa, no sentido de que você tem posições de não resistentes aplicando, né, em mercados domésticos, só que eles se financiam no seu mercado original, né, em momentos que você tem uma instabilidade financeira qualquer, como é o caso, eu vou mostrar o caso do Covid-19, você tem uma saída forte, né, das posições em ativos domésticos por parte dos não residentes, que gera uma volatilidade cambial muito forte. Qual é o problema disso? O problema disso é que os agentes privados, os dados que a gente olhou, mostram o seguinte: os agentes privados continuam se endividando em moeda estrangeira. Quem diminui a participação de dívida em moeda estrangeira é o Tesouro, é o governo. Mas os agentes privados continuam se endividando. Então, quando você tem uma desvalorização cambial determinada pelas vendas das posições de não residentes, isso vai rebater naqueles que estão endividados, que é o setor privado, né?
Então, você tem esse problema. Então, por exemplo, aqui é uma comparação, né, aqui do lado esquerdo, das saídas líquidas de portfólio em economias emergentes em bilhões, né? Aqui é a grande crise financeira de 2008, olha aqui, crise financeira, o quanto que houve de saída de capitais, e compara aqui, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é em dias, né? T mais 15, T mais 30, T mais 45, até 3 meses. Né? 3 meses depois do evento. 3 meses depois do evento. Né? Então, você olha que a saída de capitais que houve na Covid-19 foi muito maior. Né? Isso gerou, aqui do lado direito, são as principais moedas das economias emergentes, uma forte desvalorização cambial. Tá? Notem que o Brasil, esse pretinho aqui, o Brasil tem dentro das economias emergentes, ele é o que tem os que tem a maior volatilidade cambial, e isso tem a ver com uma configuração específica do Brasil de ter o fato de que a taxa de câmbio brasileira é definida no mercado. O Brasil tem um mercado de derivativos cambiais muito, muito profundo, né, é onde define a taxa de câmbio. Isso proporciona, né, uma capacidade de posições especulativas muito maiores. Então, o que a gente procura fazer, né, olhar, né, montar um fluxograma, né, que esse é do original sim, então é do período de internacionalização financeira, né, que vai até os anos 80, né, os pontilhados são todas as transações que envolvem, né, em geral, as relações entre um agente do norte e um agente do sul. Né? Enquanto que esse cinza aqui não pontilhado são as transações financeiras que se dão entre agentes domésticos, por exemplo, entre o Banco Central e um banco, né? entre o banco e as firmas. Né? Então, um banco doméstico fornece crédito para as firmas, ele tem relações, né, a janela de redesconto com o Banco Central, etc, etc. Então, nessa configuração é muito simples, né? Essa configuração é simples. Né? Você tem, fundamentalmente, firmas e bancos domésticos, em alguns casos também o Tesouro, tomando empréstimos externos dos bancos universais do Norte. Né? Então, é muito claro essa configuração que a gente viveu, né, depois do problema da crise da dívida. Entretanto, quando a gente olha no período da globalização financeira, essas relações financeiras se tornam muito mais complexas. Né? Então, você passa a ter, por exemplo, o tesouro que, nessa configuração aqui, né, onde é que está o tesouro? Né? Ele tem algum tipo de financiamento externo, mas é limitado, você passa a ter uma configuração que Tesouro, bancos, os bancos locais, as firmas locais podem tomar recursos externos, elas aplicam no mercado financeiro também internacional, né? Firmas aplicando, o investidor do Sul também fazendo aplicações nos bancos do Norte. Então, você tem uma configuração de relações financeiras muito mais complexa. O nosso ponto, eu não vou aqui ser exaustivo, o nosso ponto é que, para entender, né, mais corretamente, mais profundamente, em cada país, né, o grau de vulnerabilidade externa, de interconexão financeira, você tem que entender efetivamente as diferentes relações que se dá entre os agentes domésticos e os agentes externos, que se torna muito mais complexa. Né? Então, o que se pode extrair, né, que, na realidade, você tem novos padrões de fluxo de capitais sobre a globalização financeira. Né? De um lado, você tem é indubitável que
tem um aspecto de redução de vulnerabilidade externa por parte do Tesouro, né, que diminui a sua dependência de ativos externos, e passa a ter, mas, por outro lado, você tem uma vulnerabilidade gerada pelo aumento da participação de posições de não residentes nos mercados domésticos, né? Então, conforme eu falei, essa análise de balanço ela permite vislumbrar várias possibilidades de interações financeiras que resultam em diferentes possibilidades de maior ou menor vulnerabilidade externa. Tem uma pesquisadora que fez uma tese lá na Itália, não sei exatamente onde, ela teve mais contato com a Daniela Prats, essa brasileira, Cíntia, esqueci o sobrenome dela, tinha feito mestrado na Unicamp. Ela trabalhou com essas coisas, né, pegando esses fluxos financeiros e olhando entre os diferentes países como se dão essas diferentes conexões. Bem, então eu já estou bastante, já falei bastante, né? Quais são as principais conclusões do livro, né? Parciais, como eu falei, de uma parte do livro, né? Eu me baseei nos 3 primeiros capítulos, né? Primeiro, que ele desenvolve o conceito de hierarquia de moedas para explicar as assimetrias estruturais do sistema monetário internacional, combinando, né, a teoria da preferência pela liquidez do Keynes com o estruturalismo latino-americano para explicar as hierarquias de moedas internacionais, né? Então, aquilo que eu falei, aquela ideia. Não são só as relações comerciais que aumentam o fosso econômico entre centro e periferia, mas também as relações financeiras no mundo globalizado financeiramente passa a ter um peso importante também, como fonte de instabilidade na periferia e o aumento desse esforço entre os dois polos. As moedas periféricas continuam sendo ativos especulativos e não reservas internacionais de valor, gerando volatilidade cambial e limitando a autonomia de políticas domésticas. Aí, na conclusão do nosso livro, a gente especula, né, o que seria uma política, vamos chamar assim, defensiva, né, das economias emergentes perante esse quadro, né? Uma coisa que é importante, né, a gente saber o seguinte: não é possível todos os países subirem ao mesmo tempo na hierarquia de moeda. Sempre você vai ter uma hierarquia, né? Então, e sendo que a maioria dos países vão estar na base dessa hierarquia. Supondo que você está na base da hierarquia, que tipo de política que você deve adotar? Nosso ponto é, de novo, né, políticas econômicas keynesianas, elas têm que ser entendidas dentro de um contexto estrutural de relações centro-periferias muito específicos, né? Que é diferente de moedas de países que emitem moedas top, né? Então, a gente faz uma discussão, né, aí de uma combinação, né, de gestão de fluxo de capitais, de como a Daniela tem trabalhos, com a Dani, com a Bárbara, eu também já tive muitos trabalhos sobre a questão de controle de capitais no passado, né? Então, qual é a configuração, né, de gestão dos fluxos de capitais mais apropriados? Os controles de capitais, eles têm que ser dinâmicos, né? Eles não podem ser estáticos, eles têm que ser combinados com uma regulação financeira prudencial dos bancos, em países como é o caso do Brasil, que tem derivativos cambiais, você tem que ter uma regulamentação de derivativos cambiais. Só um parênteses, quando a Dilma 1, né, no governo dela, ela procurou interferir na taxa de câmbio, né, ela utilizou-se inicialmente de IOF, né, ele não teve efeito, foi apenas quando ela introduziu controles sobre nos derivativos cambiais é que ela conseguiu afetar a taxa de câmbio. Tá? Tem que ser combinado com uma acumulação de reservas,
né? O Danny Hodder, que tem um trabalho que ele discute a questão que ele diz que as reservas cambiais, a acumulação de reservas é muito custosa para as economias emergentes, né? Porque o que ela paga domesticamente, né, com emissão de dívida, é muito mais cara do que ela aplica, né? Por exemplo, as reservas no Federal Funds, né? Então, aí a solução first best solution para isso é o quê? Você fazer controle de capitais, né? Agora, é complicado, né? Assim, eu acho que pensar numa implementação de controles de capitais extensivos, né, como é o caso da China, né, você tem que ter um sistema político muito, muito específico, né? Então, na realidade, o que a gente defende é uma combinação de controle de capitais com política de acumulação de reservas, regulamentação financeira prudencial e também a adoção de mecanismos de cooperação monetária e financeira mundial, com sistemas de pagamentos regionais, fundos de reservas regionais, acordos de liquidez, uma série de modalidades. Essa é uma área que, particularmente, a Bárbara tem explorado junto com uma ex-doutoranda dela, tem feito trabalho nesse sentido. Mas são políticas para aumentar o grau de autonomia de política econômica. Então, fico por aqui, eu acho que já falei bastante, fico aí à disposição para perguntas. Obrigado.